Olá, meu nome é Daniel e atualmente com o meu grupo a gente vai estar falando sobre a resiliência no âmbito esportivo. Bom, antes de falar da resiliência no âmbito esportivo, acho bom falar sobre o que é resiliência. Basicamente, a resiliência é a habilidade que a gente tem, né, que o indivíduo tem, de passar por problemas, seja problemas da vida, seja problemas do cotidiano, mas enfim, essa habilidade que ele tem de estar passando por esses problemas. Bom, a resiliência ela seria um conjunto de processos sociais e intrapsíquicos que ocorre durante um determinado período, né, em combinação dos atributos do indivíduo, que seriam da família, do ambiente social e cultural que ele vive. E agora a compreensão da resiliência para o indivíduo. Então ela acaba se resultando vou dizer que em duas coisas, que seria em risco e proteção. O risco, o que seria? Seria ele estar passando por esse problema e estar acabando acarretando em problemas físicos, problemas psicológicos. Então, isso seria o risco da compreensão do indivíduo quanto à resiliência, né? Quanto a passar por esse problema, digamos assim. Mas também tem a proteção. O que seria a proteção? Ela seria basicamente algo que estaria contribuindo para que o indivíduo ele seja melhor ainda socialmente. O que eu quero dizer com isso? Então ele passa por esse problema e ele acaba sendo auxiliado, como que eu vou dizer, ele acaba interpretando esse problema de uma maneira positiva, ele acaba se moldando para melhorar com isso, ele acaba meio que utilizando esse problema para estar somando para si mesmo, eu diria. Agora já falando da resiliência no esporte, o que acontece? A resiliência no esporte ela acaba sendo um pouco inerente, pois com toda a pressão de treinos e competições e afins, o atleta ele acaba sendo muito pressionado. Então ele acaba passando por vários problemas assim. Então ele acaba sendo algo inerente, por quê? Porque para ele acabar se destacando, ele acabar tendo um sucesso, que é a maioria do que os atletas querem, né? Eles acabam tendo que ter muito dessa resiliência e acaba sendo particular, não acaba sendo algo no geral, social, digamos assim, porque na verdade a resiliência ela é algo particular, não é algo que só uma pessoa tem e a outra não pode ter. Não, isso é algo que pode ser trabalhado, né? Porque a diferença é que algumas pessoas têm uma maior facilidade de trabalhar com essa resiliência e outras pessoas não. Mas isso é algo que pode ser trabalhado para estar melhorando. Então, essa diferença de pessoas terem mais facilidade para serem resilientes e outras pessoas não, acaba sendo muito importante nos esportes de alto rendimento. Porque uma pessoa que ela tem uma maior facilidade de ser resiliente, ela acaba conseguindo passar por esses processos de pressão e afins. Então isso acaba sendo bom para ela, para o indivíduo em si de maneira particular, porque ele passa por isso e ele acaba sendo até mais disciplinado passando por isso. Ele acaba tendo também facilidades de atingir comportamentos que levam a alcançar as suas metas, né? Dentre outras coisas que já acabam sendo um pouco mais detalhadas. Dentre outras coisas que já acabam sendo um pouco mais detalhadas. E agora, falando sobre o Bronfenbrenner, que ele desenvolveu o modelo bioecológico do desenvolvimento humano. Ele acaba, para ele, o indivíduo, né, resiliente, digamos assim, né, o indivíduo que passa por isso, ele acaba vivendo num sistema complexo, que é dividido por... Então, o Bronfenbrenner, ele desenvolveu o modelo bioecológico do desenvolvimento humano. Então, para ele, o indivíduo ele vive num sistema complexo e ele acaba dividindo isso, digamos que esse sistema, sim, em que o indivíduo vive, em 4 elementos: o processo, a pessoa, o contexto e o tempo. Começando falando do processo. O processo é um construto fundamental do modelo, que é constituído por formas particulares de interações que ocorrem entre o ambiente e o organismo. Entre o organismo e o ambiente. E agora a pessoa nesse sistema. A pessoa acaba sendo um ser ativo e que sofre influências, que seja de maneira direta ou indireta. E essas influências que ela sofre acaba sendo do contexto. E o que seria o contexto? O contexto entende-se por um ambiente que tem uma habilidade de influenciar a pessoa, né? Seja um indivíduo num ambiente imediato ou em um ambiente remoto. E o tempo ele é subdividido por microtempo,
mesotempo e macrotempo. O microtempo, eles são mudanças repentinas, né? O mesotempo, ele acaba sendo mudanças que demoram, que tem um período um pouco maior, que seriam de dias ou de semanas. E o macrotempo, ele já é para mudanças sociais, tipo mudanças de gerações, de anos, assim, a mais, né? Diante de tudo isso, a gente vai estar falando sobre esse estudo, que tem o objetivo de estar analisando a resiliência no ambiente de um esporte de alto rendimento, que nesse caso seria o basquete feminino. Bom, o estudo ele deu-se através de uma pesquisa descritiva, utilizando a abordagem qualitativa. O processo investigativo, segundo Miles, ele faz com que o pesquisador ele entenda de forma gradual o sentido de um fenômeno social, que nesse caso é a resiliência. Foi utilizado a perspectiva no modelo bioecológico de Bronfenbrenner, no qual todos os processos foram analisados e considerados de forma interdependente. Os fatores da definição da resiliência eles foram analisados individualmente usando atletas. Essas atletas, na qual foi recolhido amostras de maneira não probabilística intencional. Essas atletas são atletas e ex-atletas de basquete feminino, sendo que algumas já participaram de campeonatos mundiais e Olimpíadas e todas participaram de Jogos Pan-Americanos e Pré-Olímpicos. Como instrumento foi utilizado de perguntas, foram feitas perguntas para essas atletas que eram relacionadas à vida pessoal delas. E o critério utilizado para a formulação da entrevista foi baseado nos elementos dos modelos bioecológicos, sendo que cada entrevista durou em média 30 a 50 minutos. Nas histórias dos atletas, a gente vê alguns resultados negativos e positivos em relação às atitudes pessoais. E as características negativas, as negativas que encontramos nos atletas foi onde eles tinham timidez, arrogância e insegurança. E as positivas, que foi o resultado depois disso, foi o aprendizado que foi se destacando na superação, na determinação e no desenvolvimento para alcançar as suas metas, passando pela superação pelos obstáculos de dificuldades emocionais. Isso é uma forma da pessoa se determinar e alcançar o seu objetivo. Um pouquinho do testemunho de um atleta quando ele fez 5 cirurgias no joelho. Ele fez 3 no joelho direito e 2 no joelho esquerdo. Então ele teve que ficar um bom... E sempre que ele recomeçava, o objetivo dele era superar aquele obstáculo e seguir a vida cada vez mais forte. E isso é uma experiência para a gente levar para a vida, essa experiência desse atleta, porque ele teve muita motivação para encarar essa situação. Segundo Vieira, o indivíduo é responsável pelo seu comportamento, o qual conduz a um resultado. Esse resultado é avaliado por si mesmo ou até mesmo entre outros, no termo fracasso e sucesso. O desenvolvimento de cada atleta no esporte é observado pela adaptação positiva ou negativa. Ela pode ser moldada no decorrer do tempo vivido por eles. Analisar a interação dos atletas e o ambiente esportivo, através disso podemos interpretar as experiências vividas ao longo da carreira, observando a capacidade de superação e determinação de cada um deles, enfrentando situações desfavoráveis e favoráveis, com experiências negativas, fazendo disso um processo de aprendizado para a vida.
Para a gente ter um processo bem sucedido no esporte, a gente precisa desenvolver e manter algumas atitudes e comportamentos. A gente precisa traçar objetivos para que a gente saiba passar pelos obstáculos que irão vir dentro do esporte. Nesse estudo, a gente pode observar que alguns mecanismos nos ajudam a corrigir e lapidar atitudes em frente aos obstáculos. Esses mecanismos iniciaram nas atletas um processo que pôde levar ao aparecimento ou fortalecimento de atitudes e comportamentos resilientes, tanto atuais naquele momento, quanto fortalecimento para futuros obstáculos. Um mecanismo que se tornou muito importante para o processo de resiliência foi a percepção de resultados positivos. Esses resultados se mostram através de obstáculos e, apesar desses resultados serem obtidos através de experiências um pouco dolorosas para os atletas, eles serviram também para mostrar como pode ser utilizado a resiliência nessa e em outras situações também. Outro aspecto muito importante são as boas relações com os seus parceiros de time e familiares, já que fortalece o envolvimento na prática do basquete ou dos esportes, né? Por exemplo, o basquete é um esporte de alto rendimento, então torna o seu ambiente um pouco mais estressante. E quando a gente tem boas relações com os nossos parceiros, relações amigáveis, o ambiente acaba se tornando um pouco mais calmo e positivo. E então, de acordo com o modelo bioecológico, as atletas sim tiveram sucesso e resultados positivos no esporte. A gente pode dizer então que, por as atletas possuírem certos recursos pessoais, elas não só puderam responder com sucesso em frente aos obstáculos daquele esporte, mas elas também puderam desenvolver certos recursos para conseguir passar por esses obstáculos futuramente. Nesse estudo, a maior parte das atletas que respondeu as questões foram ex-atletas, então elas respondiam se recordando de situações passadas. Já as atletas que estão ativas respondiam as questões pensando no que elas estavam passando naquele momento e o que viriam a passar. Também é muito importante eu ressaltar que através desse estudo a gente não consegue dizer com certeza se as atletas se tornaram resilientes ou se elas apenas passaram por esses obstáculos de forma positiva. Para a gente saber responder essa questão, a gente precisa de um estudo longitudinal. Ele sim vai nos dar a resposta com mais certeza sobre se elas se tornaram resilientes ou se apenas passaram pelos obstáculos de forma positiva.